Olá, 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 boa tarde. Pois é. Então veja, o que está acontecendo? Há um tempo atrás, de fato, o Papa Francisco lá estava beijando a mão dos Rothschild. Teve uma outra ocasião, essa bagunça esquerdopata do homossexualismo, do lesbianismo, enfim, dessa coisa toda assim, que eu não tenho nada contra nem a favor. O que eu só acho é que, infelizmente, isso é errado. Então, para eles, paciência, se eles gostam disso ou não gostam disso, eu não posso endossar, somente isso. Essa é a questão. E nós vimos que o Foro de São Paulo, ele está por trás de tudo isso com esse pessoal da Nova Ordem Mundial, com certeza. E as grandes fundações, com certeza, estão liberando o dinheiro. Nós vimos aí o caso da liberação de alguns bilhões de dólares para essas fundações que vieram das mãos do George Soros. Nós sabemos que não é o George Soros que libera esse dinheiro. Na verdade, o George Soros provavelmente é o homem determinado por essa turma para liberar essa grana. Então ele reúne, ele capta o dinheiro dos Rothschild, do Rockefeller, do Carlos Slim, etc. E ele é que sabe aonde ele vai investir esse dinheiro. Acaba ficando como ele sendo o responsável por todo esse investimento, mas não é. Na verdade, tudo isso não passa de uma, digamos, ele é um caixa, ele é o testa de ferro no momento para isso. Talvez o ano que vem seja outro, porque essas famílias, eu creio, nomeiam a cada período uma espécie de um gestor, um cara que vai dizer o que está acontecendo, como eles devem proceder, quais os caminhos que eles devem percorrer. A eles não importa se nós vamos tomar o caminho da democracia ou do comunismo. Na verdade, eles não estão muito preocupados com democracia, com comunismo, com absolutamente nada. Eles estão preocupados, primeiro, com a explosão demográfica. Eles querem acabar um pouco com essa explosão demográfica, porque isso, de certa forma, acaba, digamos, diminuindo o potencial de distribuição de riqueza. E eles precisam que tenha muito menos gente no planeta, de forma a que o potencial de riqueza seja para eles melhor distribuído. A questão é que daí eles utilizam isso como distribuir riqueza, como se isso fosse beneficiar pobre. Beneficia pobre sim, porque pobre acaba no cemitério e aí acaba não tendo mais problema na vida, né? Mas a questão deles é uma distribuição de riqueza entre as famílias poderosas e, claro, seus funcionários, seus lambebotas, esses também acabam sendo beneficiados. Muito bem. Afora isso, não tem, você pergunta ali se temos salvação para o Brasil. Salvação para o Brasil, necessariamente, eu também não vejo. Agora, eu creio, esse é um outro ponto, tá? O problema não é ver a salvação eu não vejo, mas eu creio. Então, por crer, eu imagino que nós tenhamos sim salvação. Nossa população está de fato bestializada, por quê? Porque isso interessa aos dominantes. Não interessa aos dominantes, primeiro, uma pessoa que pense, uma pessoa que fale, uma pessoa que tenha domínio, que tenha capacidades cognitivas desenvolvidas a ponto de poder entrar num debate. Isso não interessa à classe dominante. A classe dominante no Brasil é uma classe dominante de analfabetos. Se pode ver aí Requião, você é paranaense, você pode ver aí, por exemplo, Ciro Gomes, você pode ver aí o Lula, você pode ver aí Sarney, você pode ver Renan, é tudo gente besta, é tudo gente atrofiada mentalmente. Nós vemos ali a Gleisi Hoffmann, nós vemos aquele Lindbergh Faria, nós vemos, enfim, toda essa corjinha que, na verdade, eles não pensam um palmo adiante do nariz. Agora, de qualquer forma, também para os líderes mundiais, que são daí as grandes famílias, que aí sim é briga de cachorro grande, aí sim é gente inteligente, é gente que sabe das coisas, é gente que sabe entrar num debate, é gente que sabe sair de um debate. Então, esse povo, ele acaba levando, para eles podem colocar no ponto, por exemplo, um Lula da vida, porque
a eles interessa apenas que os obedeçam, e nada mais. Então, esses bestializados, conforme se diz, é que são as pessoas mais interessantes para a manutenção de qualquer regime. Porque, na verdade, eles precisam de um povo que sirva como gado, que vai obediente ao pleito, como se fosse votar. Depois eles contam do jeito que eles querem a votação e dizem, ganhou o fulano. Aí o povo idiota, puxa vida, o fulano ganhou, que pena. Não foi dessa vez, quem sabe da outra vez ganhe o meu candidato. Então, quer dizer, na verdade eles precisam desse povo bestializado somente para fazer volume, para posar de democracia, porque eles não podem simplesmente instituir um regime dominante imediato. No momento que eles puderem, eles fazem como fizeram com Cuba, com Venezuela e com Bolívia. Coloca um índiozinho lá, né, um idiota do Maduro lá, coloca um idiota de um Lula aqui, e está tudo feito. Uma besta quadrada do Fidel Castro em Cuba, e está feita a coisa do jeito que eles querem. Então, veja bem, tem salvação para o Brasil? A grosso modo, não, mas eu creio que sim. Outra coisa, a intervenção, ainda há tempo. Veja bem, tempo nós sempre teremos. O que acontece é o seguinte, nosso exército, por ser um exército de altíssimo nível, eles têm, estrategicamente falando, eles têm todos os pontos já muito bem estruturados para fazer valer em caso de intervenção e para que eles não para que eles não percam. Agora, dentro do próprio exército, nós temos também as melancias, né? Ou seja, os vermelhos que estão lá dentro infiltrados. Aqueles que estão lá dentro vão também ocasionar uma guerra fratricida, ou seja, irmão matando irmão. Vai haver uma guerra dentro da própria caserna. E isso é o que o exército está tentando evitar a todo custo, para evitar morte desnecessária. Porque esse povo, na verdade, não sabe o risco que está correndo se ficar sob os tacões comunistas. Por quê? O comunista ele tem um jeitinho muito especial de falar com você, assim como o muçulmano. O muçulmano te olha com aquele olharzinho terno, calmo, aquele olhar que ultrapassa a tua vida, que ultrapassa você. Ele, na verdade, parece até que nem está te olhando. Converse com um árabe e você vai ver exatamente o que eu estou te falando. Então, o que acontece? Com isso, eles conseguem fazer de conta e fazer você crer que eles são os bonzinhos da história, que o maldoso é justamente aquele que o persegue. Há o caso também da contra-informação. Veja bem, a contra-informação, na verdade, não é... Tem a culpa da mídia? Claro que tem. Principalmente Folha de São Paulo, Estadão, Jornal do Brasil, Gazeta do Povo, Rede Globo de Televisão, Bandeirantes, SBT. Isso tudo está contaminado. Mas está contaminado por quê? Porque os comunistas tomaram conta de toda a mídia, pressa, visual e etc., assim como dos livros, né? Das livrarias e etc. Então, quando você fala que há uma contra-informação, você tem que pensar também, fora esse problema da mídia estar contaminada, o problema de que eles ficam plantando a todo instante informações desconexas que vão combater as informações coerentes. Tá? Para quê? Para que havendo o desencontro, as pessoas não saibam em quem confiar. Esse é o problema. Então, muitas vezes, eu até pego e publico um assunto. Aí as pessoas vêm, mas o senhor não pode falar isso, porque o senhor não tem prova. Veja bem, o problema não é ter a prova ou deixar de ter a prova. O problema é, existem elementos já muito grandes circulando que nos mostram que nós não estamos lidando com uma quadrilha comum. É uma quadrilha cuja face não existiu outra igual no mundo. Essa é uma quadrilha que veio para destruir tudo.
Bom, com relação ao Mourão, Mourão ele vai para a reserva, foi para a reserva, tudo. Existe uma possibilidade, inclusive, dele sair candidato na chapa com o Bolsonaro. Mas eu volto a frisar, eleição com Mourão, com Vilas Boas, seja lá com quem for, a eleição está fraudada na sua origem, porque nós estamos com urnas fraudadas, urnas batizadas. Essas urnas não têm a menor respeitabilidade. Nós não podemos aceitar mais isso. A maior besteira que nós brasileiros fizemos foi aceitar a deposição da Dilma. Governo ilícito não se depõe. Tá entendendo? Por quê? Porque como é que você vai entrar com impeachment de um governo que não é lícito, que ele não teve o crivo das urnas. Na verdade, ele foi por urnas fraudadas. No momento que foi feito o impeachment dela, foi dado o aval, foi dito que aquilo ali foi aceito como sendo verdadeiro. Não era verdadeiro. Aquilo ali era para Dilma sair direto para um camburão e presa. Porque ela estava ocupando um posto que não era dela, de maneira ilícita. Assim como o próprio Temer já sairia junto no mesmo camburão. Ou seja, mas não quiseram fazer isso. A turminha do deixa disso, que sempre está aí achando que sabe tudo, está fazendo esse jogo. Na verdade, o nosso problema maior é que nós temos uma espécie de liberdade demais. E nisso eu concordo até com os ditadores de plantão, porque, veja bem, não adianta muito você dizer para um cara noiado que ele pode votar. Ele vai votar em quem? Ele vai votar no Jean Willis. Então, cara, desculpa, esse cara não pode votar. Esse cara é totalmente analfabeto, analfabeto político, ele não tem competência para gerir a própria vida. Como é que ele vai querer colocar alguém para gerir o país? Então, veja, tudo isso nós temos que tomar muito cuidado. Calar a boca da população é fácil. E nós estamos com um problema muito sério. Eu acho, particularmente, que temos chances, sim. Nosso exército é glorioso e temos homens muito bons. Você falou uma coisa muito certa. Talvez Mourão, saindo para a reserva, ele comece a conclamar a população e nós consigamos a tão esperada intervenção. Essa intervenção será dolorosa, vai marcar muito, vão morrer muitos inocentes, é uma coisa traumática, mas extremamente necessária. Um grande abraço, seja sempre bem-vindo.